Boa noite a todas e a todos. Hoje é dia 31 de maio de 2023. Estamos começando mais uma reunião no formato de webinar, no formato online, da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LASE, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é uma liga multiprofissional, interdisciplinar, que visa reunir estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e profissionais da área da saúde, dos cursos da área da saúde, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E hoje nós estamos aqui reunidos de forma online, né, trazendo um conteúdo de grande interesse, né, para profissionais e estudantes da área. Eu passo a palavra aqui ao Felipe, que é o presidente da Liga, para que ele possa fazer a apresentação da nossa convidada, a qual já agradeço de antemão pela participação aqui conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez agradeço a Carol pelo aceite do convite, estar participando aqui da LASE. Então, a Carol, ela é bailarina formada pela Escola de Danças Maria Oleuana, TMJ, RJ, professora de balé clássico da Escola de Dança Petit Dance por 17 anos, fisioterapeuta pós-graduada em traumato-ortopedia e desporto, especializada no atendimento de bailarinos, instrutora de Pilates desde 2004 e criadora do curso Anatomia da Dança, curso voltado para o ensino da anatomia aplicada à dança, desde 2019, com mais de 700 alunos inscritos. A Carol vai ministrar para a gente uma palestra, então, com o tema Dança e Saúde, Fatores de Risco e Prevenção. Passo a palavra para você agora, Carol. Uma boa palestra a todos. Muito obrigado mais uma vez. Oi, gente, boa noite. Primeiro peço desculpa pela voz, mas foi não combinado. Eu estou muito feliz pelo convite. É sempre uma felicidade falar daquilo que a gente gosta, né? Então, eu sou muito realizada por poder ter conseguido juntar duas grandes paixões, né? Que é a dança e a fisioterapia. E hoje isso é uma realidade, né, na minha vida, na minha rotina, de poder cada vez mais cuidar e tratar de bailarinos, né? Em todos os momentos, desde a prevenção, desde o acompanhamento delas pequenas com uma melhora de performance, ajuda no entendimento do corpo, até bailarinos profissionais em atividades em grandes companhias. Então, eu vim aqui hoje com o objetivo de apresentar para vocês o mundo da dança, que é um mundo muito particular, porque ele fica muito bem localizado entre a arte e o esporte. Por muito tempo, a dança foi vista como arte, né, tratada, bailarinos tratados somente como artistas, e hoje a gente tem já um olhar muito científico, né, para a dança. E por muito tempo a dança foi ensinada de forma empírica, ainda é de uma certa forma. A técnica da dança, do balé clássico, ela é ainda muito ensinada, passada de professor para aluno, né, e assim vai, de mestres, né? Mas outros profissionais que podem vir agregar a saúde, agregar a esses profissionais, né, já estão se especializando e estudando para que esses bailarinos sejam assistidos desde a fisioterapia, a saúde física, a nutrição, a psicologia. Então, assim, tem se estudado bastante essa área. Então, vou falar aqui do que me compete, que é a dança, né? Eu gosto de usar essa frase, que só bate de carro quem dirige, quando os meus bailarinos se machucam e eles chegam chateados, né? Ah, mas eu me machuquei, né? E eu sempre brinco, né? Só bate de carro quem dirige. Então, isso traz pra gente a noção do risco, né? Então, quanto maior o nível, as horas, né, desse bailarino de trabalho, quanto maior é o nível de performance que ele tem, mais exposto ele está ao risco de ter uma lesão, né? Então, a gente entende que a lesão ela é um evento esperado, né, que não existe 100% da redução do risco,
né? Então, que quanto maior a intensidade do trabalho, maior é o risco, porque mais exposto está esse bailarino, né? E que para reduzir esse índice, né, para que a gente possa trabalhar com a redução do índice de lesão dentro de uma escola ou dentro de uma companhia, a gente tem que pensar em redução de risco e prevenção. Então, o balé é uma dança de alta performance que exige um nível avançado de habilidades técnicas que frequentemente depositam grande estresse nas estruturas e, portanto, podem causar uma lesão, né? Isso foi retirado de um artigo, palavras dos escritores, né? A dança, ela tem uma complexidade e uma particularidade, né, na sua execução, né, na sua rotina, que para um bailarino, né, ele precisa ter um equilíbrio entre resistência, flexibilidade, força e estabilidade, né? Então, ele precisa estar equilibrado nessas quatro valências, né? A gente sempre escutou muito que bailarino é muito flexível, né? Os bailarinos hoje estão mudando essa visão, né, de que quanto mais flexibilidade, melhor. A gente hoje entende, e os bailarinos também entendem, a importância da força e da estabilidade, né? O controle neuromuscular, que vem muito falado, que é muito falado no esporte, já é uma coisa que o bailarino, né, tem há muito tempo, né? A dança, ela é pautada na consciência corporal, no controle do movimento, porque a dança, ela tem uma característica muito dela, que é diferente de outros esportes, que é o padrão de movimento, né? Então, quando a gente pensa em prevenção e quando a gente pensa em redução de risco, a gente tem que entender o que quem é esse público, né? Qual é esse gesto, qual é essa rotina. Então, quando a gente treina um jogador de futebol, um jogador de basquete, um jogador de tênis, né? Você vai estar treinando ele a imprevisibilidade, né? Ele não sabe o que vai acontecer quando ele entra em campo. Então, ele, dentro de um bom padrão de movimento, ele também tem que ter boas reações, né? Boas reações de estabilidade, enfim. O bailarino, eles têm que ter muito pique, né? Assim, sprints, né? Então, são situações que a gente não encontra na dança. Por quê? Porque a dança, ela é repetição, né? Então, um bailarino, quando ele entra num palco para dançar um balé, 95%, se não mais, do que vai acontecer ali, ele sabe que vai acontecer exatamente na hora que vai acontecer. Porque tem uma música que está coordenando aquilo, que está regendo aquilo, ela tem que estar em sintonia com o bailarino ou com o corpo de baile, ela está ensaiando aquilo ali há muito tempo, né? Então, ela tem uma rotina de repetição de padrão de movimento muito estabelecida. A técnica do balé clássico, especialmente, que é um pouco diferente na dança contemporânea, urbana, no jazz, né? A dança clássica são os mesmos passos, então ela faz aquele padrão de movimento muito igualzinho, então ela domina muito o movimento, né? Então a imprevisibilidade é quase zero. Vai entrar ali numa possibilidade de um escorregão, né? Enfim, de um erro, mas não é parte do movimento, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente vai na prevenção e no entendimento do acometimento das lesões, levar isso em consideração. Que está tudo muito mais para sobrecarga do que para o agudo, para o acidente, né, para o trauma. Então, eles têm muito mais lesões mecânicas que estão associadas a uma sobrecarga do que acidentes em si, tá? Então, a primeira distinção que eu faço quando eu falo de lesão é que, assim que acredito como em outros esportes, na dança, essa lesão ela vai ser diferente de acordo com a faixa etária.
né? Então, ou a faixa etária, ou o momento em que esse bailarino se encontra nessa trajetória, tá? Então, o nível de incidência também é diferente, né? Então, esse estudo aqui é feito nos Estados Unidos, evidenciou, né, que de 3 a 5 anos seriam 4%, né, das crianças lesionadas, e aí quando você entra a 11 a 14, isso já sobe para 38%. E isso se deve a alguns fatores, que é o aumento da carga semanal de trabalho e o aumento da demanda, né, de quanto a técnica vai ficando difícil, a inclusão dos sapatos de ponta, né, que entram nessa faixa etária de 11 a 14. Então, a gente tem que entender ali como que esse caminho vai acontecendo nessa formação dos bailarinos, tá? Dentro de uma companhia, né, eles evidenciam que os solistas e primeiros bailarinos necessitam aproximadamente do dobro da atenção médica e tiveram o dobro das taxas de incidência de lesão por afastamento do que quem não é solista, né, que é corpo de baile. Então, são os principais bailarinos que, apesar de dançarem menos tempo dentro de um balé, eles têm uma exigência técnica e uma virtuose maior. E uma pressão maior também, tá? Que também entra aí considerando como um fator de sobrecarga, né? Que é a pressão e o estresse. Maior atenção médica no início e final da temporada do que no meio da temporada. Isso se deve ao fato de que no início da temporada eles consideram que esse bailarino ainda não está fisicamente preparado para exercer o balé, especialmente falando numa condição de cardiovascular, de condicionamento cardiovascular. E no final da temporada, eles consideram que isso acontece porque o bailarino já está sobrecarregado. Quando a gente fala de bailarinos, né, ao contrário do que acontece num jogo de futebol, se o jogador de futebol ele não está em condições de continuar, ou se ele não apresenta seu melhor momento físico, ele pode ser facilmente substituído por outro jogador. Mas para você tirar um bailarino de um corpo de baile e colocar um outro bailarino, isso demanda uma questão muito complexa, né? Que é de coreografia, de lugar, de figurino. Então você não consegue substituir tão facilmente um bailarino como você substitui um jogador, né? E quando você fala de um esporte individual, se ele não quiser competir, tudo bem, mas você não pode tirar uma fila de bailarinas, você não tem como tirar um bailarino e deixar um buraco na coreografia em nível nenhum de execução, nem dos profissionais e nem dos amadores e pré-amadores. Então, isso é um dificultador para a dança, porque a gente pega companhias que fazem 5, 6 espetáculos seguidos, todos os dias, sem intervalo. Muitas vezes eles têm ensaios de manhã e dançam outro balé à noite. Às vezes eles têm duplo show, então eles dançam de manhã e dançam à tarde. Então, isso é uma carga muito pesada para o corpo dos bailarinos, porque é sem descanso. Então, eles realmente são muito cobrados fisicamente, e isso não é uma coisa que ainda está encruada na arte, que é pensar nesses corpos, né, com descanso, com tempo de recuperação, enfim, isso ainda está muito pautado na questão artística. A maioria das lesões foi originada por overuse ou overtraining, né? E 60% das lesões ocorrem durante os ensaios ou aulas, quando comparado às apresentações. O mecanismo de lesão mais comum que geraram afastamento foram as ações de salto e aterrissagem. Muito porque isso é muito comum na aula, muito comum nas aulas de balé, os bailarinos se machucarem nos saltos, não só por serem passos de maior energia e maior impacto,
mas por estarem no final da aula. Então, é um momento em que esse bailarino já está mais fadigado e mais sujeito às lesões. Lesões nas extremidades inferiores e lesões relacionadas a tipos de tecidos articulares, ligamentares, levam mais tempo para que esse bailarino retorne à sua rotina, à sala de aula. Tá? Então, agora a gente vai passar rapidamente por fatores de risco, que são aqueles fatores que a gente consegue observar num bailarino. A gente sabe hoje que nenhuma lesão ela consegue ser nexo causal, então é muito difícil você dizer isso aconteceu por isso ou por aquilo, né? Então é uma conjunção de fatores que a gente levanta hipóteses para chegar numa questão. Mas quando você fala e domina esses riscos que são característicos àquela atividade da qual você se propõe a se relacionar ou tratar, você melhora a sua visão das hipóteses, tá? Então, quais são os fatores intrínsecos? Idade e sexo, constituição corporal. Então, os biotipos são considerados como características, né? Então, os hipermóveis, né? Os que têm o maior percentual de gordura, o menor percentual de gordura. O controle motor, a capacidade daquele bailarino de se movimentar, de dominar o corpo, de dominar a técnica. Os arcos de movimento, né? A dança é uma movimentação que exige amplitudes extremas de movimento. Então, a discrepância entre um lado e outro, ou a necessidade de uma articulação com grande mobilidade, e ela não tem essa mobilidade, como um quadril, por exemplo, com rotação externa, com flexão de quadril, ela pode levar esse bailarino a estar mais suscetível a algum tipo de lesão. O estirão do crescimento é um fator que é importante quando a gente trabalha com prevenção de adolescentes, eu vou falar já sobre isso. E a fadiga, que está relacionado ao condicionamento físico dos bailarinos. Os fatores extrínsecos, né, que são não relacionados ao corpo do bailarino, né, a gente entende como a falta de preparo físico, né, do incentivo do ambiente, né, não é dele, do bailarino, mas como aquele gestor coloca esse bailarino na forma física, o quanto que ele está sendo cobrado, como que está essa planilha, como que está essa rotina, né? Então, ele está preparado para fazer aquilo que está sendo pedido, né? Então, seria uma questão aqui de gestão, tá? Um ambiente inadequado, o que eu falo de ambiente inadequado? É um piso muito rígido ou, especialmente, uma troca de piso, né? Isso é muito comum acontecer com o bailarino faz aula numa sala com piso flutuante, que é um piso preparado para melhorar a absorção do impacto, e quando ele vai dançar, ele dança num palco duro, e aí realmente eles sentem muito mesmo essa troca de piso, e vice-versa. Então, um bailarino que tem um corpo preparado para dançar num piso duro e vai dançar num palco que tem um solo preparado, eles sentem muito essa troca de piso, tá? Calçados inadequados, então, boas sapatilhas de ponta, que são bem fit, né? Bem organizadas para o pé, fazem uma diferença muito grande. Sapatos em bom estado, de qualidade, né? Sapatos que não estão muito velhos ou muito duros. Temperatura da sala, temperatura ambiente, então salas muito frias não são boas para os bailarinos, né? Eles precisam de que o seu corpo se mantenha aquecido durante o tempo em que eles estão dançando. Pressões psicológicas e perfeccionismo, né? Então, a forma como eles são exigidos ou cobrados pelos gestores, ou por si mesmo, tá? Que também acontece, o bailarino é um público que tem uma cobrança muito grande. Exigência do físico magro, né? Que isso é uma questão que não vamos discutir se é certo ou errado, mas é uma realidade na dança. Não é uma magreza extrema, é uma magreza atlética. Eles precisam ser atléticos, tá?
falhas ou inabilidade técnica, que isso aí vem da gestão também. Então, quando o professor não consegue desenvolver a técnica com uma boa progressão, quando ele está sendo exigido de fazer algum passo que ele não consegue fazer, né? Então, toda essa questão também envolve o risco de lesão. Sabemos que alguns fatores a gente modifica e outros não, e isso é muito importante tanto para os fisioterapeutas que vão trabalhar com bailarinos, na preparação física desses bailarinos, né? no desenvolvimento corporal, quanto para os professores e para os próprios bailarinos, né? Então, formações anatômicas ósseas, né? A gente não briga. Então, assim, o bailarino, ele precisa de uma lateralidade nessa perna, né? Essa perna bem colocada ao lado do corpo pela estética da técnica, porque o balé tem muita coisa que não é funcional. Isso é uma coisa muito importante de quem trabalha com bailarino, de entender que o balé clássico ele é pautado tanto na função, né, do quanto você gira, o quanto você salta, o quanto você aterrissa, o quanto você sobe a perna, mas ele também é pautado na estética, aonde essa perna está colocada, qual é a linha que você produz, né? Então, às vezes o bailarino busca uma posição estética, como é essa perna aqui ao lado, deixa eu voltar o cursor aqui, nessa perna aqui ao lado, né, você vê que a perna está bem ao lado da bailarina. Isso aqui é uma questão óssea muito forte, né? Então, muitas vezes os bailarinos se lesionam por tentar colocar essa perna dessa forma e não terem estrutura óssea para isso, gerando toda uma compensação no membro inferior. Então, isso são coisas que a gente não consegue modificar. O histórico de lesões prévias, né? Também a gente vai trabalhar com o que tem, né? Então, se ele já tem um LCA rompido, se ele já tem um menisco suturado, ou já perdeu alguma parte do menisco, ou se os ligamentos do pé já não estão tão bons, você não vai conseguir modificar isso. E a idade também é um fator que a gente não consegue modificar. E o que a gente consegue modificar? Onde a gente consegue realmente atuar na prevenção da lesão? Fatores psicológicos, né? Fatores antropométricos, baixo índice de massa corporal, baixo percentual de gordura, capacidade aeróbica pobre, a ideia de perfeccionismo, o estado de humor e o ambiente em que esse bailarino trabalha, controle motor, técnicas como técnicas de aterrissagem, alinhamento nas pontas, né? Um bom alinhamento, angulações e alinhamentos que reduzam o gasto energético desse bailarino, né? Que ele faça bons movimentos. Baixa capacidade de absorção e de load nas forças de reação ao solo. É muito importante isso, porque é um ponto onde muitas lesões acontecem, né? Os bailarinos sofrem muito aqui. E a presença do double heel strike, que é um termo que a gente usa para identificar a incapacidade de chegar no solo do bailarino, né? Então, quando o bailarino chega de um salto, o pé dele não pode quicar, né? Porque ele tem que chegar e voltar, e ele não pode deixar esse tendão, esse calcanhar balançar quando ele chega, né? O bailarino ele trabalha muito com o pé, ao contrário de outros esportes, né? O bailarino usa muito o pé para sair e para chegar do solo no solo. Então, a gente falou aqui sobre os tipos de lesão, então, que acontecem por traumas e acidentes, né? Geralmente uma fratura, uma ruptura de ligamento, uma entorse, um estiramento muscular, uma luxação, né? E aí, o que predispõe, né, que pode aumentar o risco desse tipo de lesão? Um material inadequado, um solo escorregadio, um sapato de ponta muito mole, uma sala cheia, um palco pequeno ou um palco muito grande, a fadiga excessiva, pressões psicológicas, o nervosismo desse bailarino, tudo isso predispõe esse tipo de lesão com o bailarino. Ai, desculpa o áudio com som. Eu botei esse vídeo porque é um vídeo de uma paciente minha aqui do teatro
e ela fez esse vídeo, e é exatamente isso, né? Os bailarinos caem, escorregam, mas isso tudo está dentro do imprevisível, né? É o imprevisível no previsível, mas acontece. Então, eu vou botar aqui para vocês verem que é um vídeo bem divertido. E ao contrário dos outros esportes, né, que machuca e o jogo para, na dança machuca e o show continua. São pouquíssimas as situações em que um espetáculo parou quando um bailarino se machucou, né? Então, às vezes o bailarino vai lá mancando, vai terminando e sai da coxia. Eu presenciei ano passado uma bailarina aqui do Teatro Municipal. Ela entrou para dançar, ela ajoelhou, e quando ela ajoelhou eu falei, foi estranho, e aí ela terminou a cena, dançou mais bastante, saiu, quando voltou a personagem era outra bailarina. Então, assim, tem esse castigo, assim, essa dificuldade com o bailarino, quando ele se machuca em cena, né? Quando em aula, não. Antigamente a gente falava muito da tríade do atleta, né, da mulher, que é muito presente na dança, por conta dessa ideia de magreza, né, de físico, magro, estético, né? Então, por muito tempo, o bailarino viu a dança, viu como um corpo magro, e hoje eles entendem mais que é um corpo saudável, atlético, né? Então, os bailarinos eram conhecidos por fazer dietas líquidas, não comer nada, viver de café e suco, e as meninas muito magras entravam na síndrome da amenorreia, e aí faziam lesões por estresse, fraturas por estresse, e isso hoje está bem mais trabalhado na ideia dos bailarinos, né, de se alimentar adequadamente, de ter um percentual de gordura mínimo, e acompanhar toda essa parte de energia, né, de alimentação, e que se relaciona com a incidência de lesões, de fraturas por estresse, né, com a conhecida síndrome da tríade da atleta feminina, né? Ela fica com um percentual de gordura muito baixo, e aí ela cessa a menstruação, faz uma amenorreia, e aí ela tem uma baixa da densidade óssea, e o que predispõe ela a lesões por fratura, de fratura por estresse, tá? Então, isso hoje acontece mais menos, né? Não é tanto quanto antigamente. A hipermobilidade é um alerta para quem trabalha com bailarino, porque a gente sempre entendeu que a hipermobilidade é uma coisa positiva, mas, como tudo, nada é só bom, nada é só ruim. A gente, na verdade, tem que saber manejar esses bailarinos, né? O corpo desses bailarinos. Então, o bailarino hipermóvel, ele tem um risco aumentado para algumas coisas, né? Para algumas lesões, como tendinopatias, lesões ligamentares, processos degenerativos, porque são articulações muito instáveis. Esses bailarinos que são hipermóveis geralmente têm muito pouca massa muscular, porque eles trabalham muito pautados na facilidade das amplitudes articulares, então eles precisam de menos força para chegar nos movimentos, então não desenvolvem tanta força, né? Tanta massa muscular. E aí eles usam muitas travas articulares, né? Como você vê, essa bailarina tá com o joelho totalmente esticado, com o pé totalmente fletido, né? Numa flexão plantar. O quadril desses bailarinos é um quadril que trabalha muito sentado, né? Muito apoiado na articulação, não tem muita
sustentação. Eu posso dizer que eles fazem as estabilizações corporais para os movimentos em travas articulares e não em estabilidade ativa realizada por músculos, né? Então, são bailarinos que desenvolvem processos degenerativos, dores no joelho, muita dor no quadril, estão mais propensos a tendinopatias. Então, a gente tem que pensar nesse bailarino como dar a ele aquilo que ele não tem. Então, ele tem muita mobilidade, então eu vou trabalhar bastante força e capacidade de estabilização dessas articulações para que ele possa ter uma jornada mais saudável em relação na dança. Essa daqui é a Sylvie Guilhem. Eu trouxe ela porque ela foi uma das primeiras bailarinas hipermóveis que a gente acompanhou, porque já tinha registro em vídeo, a gente tinha mais acesso, né? Mas um físico extremamente hipermóvel. Então, eu vou botar aqui rapidinho um pedacinho da variação para vocês até entenderem um pouquinho o que é o balé e como que a hipermobilidade acontece na dança. Observem a hiperextensão do joelho, observem o quanto de flexão plantar ela tem, né? Então, como que no apoio isso é um problema, certo? Se essa bailarina tivesse com a perna no ar ou se ela não tivesse descarga de peso nessas articulações que estão apoiadas, não seria tão problemático, mas ela tem uma carga muito grande no apoio. Então, observem o apoio dessa bailarina. Então, espero que vocês tenham conseguido ver. Então, a Sylvie, apesar de ser uma bailarina muito hipermóvel, vocês veem que ela já tem uma massa muscular boa, né? Mas a gente tem bailarinos assim, que não são hipermóveis, não chegam, não tem tanto músculo. Era uma bailarina muito forte, mas muito hipermóvel também. Foi uma grande bailarina. Então, a instabilidade articular, como é que a gente trabalha na dança, né? Sempre pensando no apoio, né? O bailarino está apoiado constantemente em uma perna só. Na maior parte do tempo, ele está sobre uma perna só. Então, criar a capacidade de que ele se estabilize sem apoiar num quadril, sem travar um joelho para trás, vai fazer com que ele tenha menos lesões, tenha um quadril mais saudável, um joelho mais saudável. Então, que a gente consiga fazer o bailarino entender o que é a estabilidade, né? A estabilidade de tronco, a estabilidade especialmente do apoio, né? Quadril, joelho e tornozelo. A gente fala muito, né, como em todo esporte, a gente fala muito sobre demanda e capacidade, que é muito de onde vem a questão, uma boa parte das lesões. Eu acompanho isso muito hoje, né, por estar acompanhando de perto bailarinos de alto nível, e a gente vê que muda a demanda, faz uma semana de diferença dentro da rotina do bailarino, na rotina da companhia, ele já sente essa demanda e capacidade, e ao contrário de outros esportes, isso é zero controlado pela gestão, por puro desconhecimento, ou empirismo, ou enfim. Existem companhias no mundo que já fazem isso um pouco, mas na maioria delas não. Então, isso muda-se de demanda, né? Então, vou dar um exemplo rápido. Os bailarinos dançaram balé clássico nas pontas, e uma semana depois eles começaram a dançar um balé contemporâneo. Quando eles entraram nessa outra
forma de se movimentar, o corpo já sentiu, e aí eles vão sair desse contemporâneo e vão voltar para a ponta, e tudo isso sem muito planejamento prévio, né? Então, eles estão o tempo todo mudando, e quando muda essa demanda, eles sentem realmente no corpo, com o aparecimento de lesões, de dores, né? Não lesões graves, muitas lesões mecânicas, assim, do dia a dia, tá? Então é importante, né, como a minha forma de atuar com esses bailarinos é ensinando a eles, né, como controlar a própria carga, já que a gestão ainda não alcança isso, né? Mas como que eu faço? Então, olha, você vai agora entrar no período de montagem, que você vai aumentar a sua demanda porque você vai ficar ensaiando mais vezes, você vai diminuir a sua intensidade na academia, você vai parar de correr, ou agora que você está acabou a temporada, aí você tem um tempo para aumentar o trabalho de preparação física. Se você vai dançar no sábado, não passa o balé inteiro na sexta, passa o balé inteiro na quinta. Então, assim, eu vou tentando ensinar eles a controlar essa carga para reduzir o risco, e eles são super interessados e aprendem, e é muito bonito de ver. Esse vídeo aqui, eu não sei se esse vídeo aqui é muito legal, que é um vídeo sobre essa ideia, né? Porque eu falei sobre carga, demanda e capacidade, né? Que eu acho que no esporte, da onde vem uma boa parte das lesões. Então, esse vídeo foi apresentado por um professor agora que eu tive uma aula recentemente, e que explica com uma clareza muito grande o que é a demanda e a capacidade. Então, é um vídeo longo, mas eu vou passar porque eu acho que ele é muito bom para quem trabalha com esporte, quem tem esse interesse de assistir esse vídeo. Então, eu vou fazer essa pausa e vou passar esse vídeo. When anyone suffers an injury or is in pain, it is completely natural to wonder what went wrong and how we can avoid it from happening again. In most cases, it boils down to a simple equation of load versus capacity. Every tissue in the body has a certain capacity. If we apply a load that's much greater than the tissue's capacity, there is a higher risk of pain or injury. But if we apply that load slowly over time and actually give time for the tissue to make adaptations to that load, we should be fine, because the capacity of those tissues will slowly increase. For example, muscles will get stronger, bone density will increase, tendons become more resilient. However, if we apply that load quicker than the tissues can adapt, we are more likely to get injured. For example, if you drop a brick on your foot, the load is much greater than the capacity, and it is applied abruptly, so there is no time for adaptation. While that example may be amusing, the more common scenario we see is someone who starts a new activity quickly. Again, the load is greater than the capacity, and although it isn't as abrupt as trauma, it is still quicker than the body's ability to adapt. So the tissues start getting damaged, and the capacity actually goes down. In both these situations, the load is applied faster than the tissue can adapt. On the other hand, sometimes we're smart and we keep a workout routine or running load constant. All is well until stress, illness, poor nutrition, not enough sleep, or many other factors reduce the capacity by hindering our ability to recover from each workout, and the capacity goes down. This lowered capacity also leaves us more vulnerable to injury, and in addition, pain can also be influenced by our beliefs, expectations, past experiences, and other things that are happening in our lives. So most injuries can be attributed to this load-capacity relationship. Unfortunately, many people are told that their pain is due to biomechanical abnormalities, such as asymmetries in their anatomy, or that they just move wrong. Examples of this can include a short leg, flat feet, their glutes not activating, their sacrum is out of place, or other things. These factors have been researched, and the conclusions are that many simply don't even exist. Of those that do exist, they may very well lead to higher stresses on certain tissues, but even then, they play a small, if any, role in pain or injury. The fact remains, if you give the body enough time to adapt, injury and pain are unlikely.
even when we're not built perfectly or we don't move perfectly. If you've ever watched the Paralympics, you quickly realize that humans are capable of performing at extremely high levels while possessing massive asymmetries and compensations, as long as you give the body time to adapt to the loads. We need to keep this in mind when thinking of the real cause of most injuries. Try not to get down on yourself in thinking that you're defective in some way, and don't be over-analytical about how you move. Just think back about where you changed something too rapidly in your sport, your running, or your daily life. We also need to remember this if we somehow do get pain or injury. Once injured, it may become necessary to temporarily reduce the load with some rest. But remember that if time of protection becomes prolonged, the tissue capacity will also reduce, and consequently, less load is required to get injured again. This makes it necessary to make a slow return to previous levels of activity. The important thing to remember is that in the long run, keeping some mechanical stress applied to the body is a good thing, as long as we respect the time it takes for the body to adapt. Be sedentary, and your body will adapt by reducing its capacity. Gradually and slowly increase in activity, and your body will adapt by increasing its capacity. Do it too quickly, and you may get injured. But if you remember the concepts of load versus capacity and tissue adaptation, you're on your way to understanding the root cause of most pain and injuries. Tem uma pergunta aqui. Luísa, eu vou falar sobre a sua pergunta agora. Carol, boa noite, sou ex-bailarina, competi por alguns anos tanto no jazz quanto no clássico e no contemporâneo. Tenho algumas perguntas que surgiram enquanto eu e as meninas estávamos pesquisando bases bibliográficas para criar uma iniciação científica aqui na faculdade. Você falou muito sobre compensações articulares, principalmente nos hipermóveis. O que você pensa a respeito dos usos das chinerinas para melhor da estética do arco plantar? E é de fato necessária para a funcionalidade do movimento ou apenas estética mesmo? Sim, o arco plantar ele é necessário para a função, né? Existe uma métrica que se você precisa alinhar, então você tem que alinhar, imagina aqui um pé, né? A fíbula, o maléolo e o quinto meta numa linha. Então, se o pé da bailarina está assim, ela não vai criar esse alinhamento. Então, ela tem que conseguir isso aqui. O problema é que a chinerina ela é mal feita, né? Assim, ela leva um impacto posterior muito grande. Existem outras formas de você trabalhar o pé e a chinerina não é a melhor delas. Eu uso outras técnicas com os meus bailarinos porque é necessário arco plantar. Sim, mobilidade de tornozelo, grande amplitude de tornozelo. Mas você vai fazer esse ganho de amplitude em quem precisa ganhar amplitude e não em quem já tem amplitude, né? Então, é isso que a gente fala. Então, um hipermóvel não precisa de chinerina, ele já tem, provavelmente, a quantidade de movimento no tornozelo suficiente para a função. Que função? Subir na ponta. O rapaz não precisa, porque ele não sobe na ponta, e se você não é bailarino clássico, você não precisa. Mas se você é uma bailarina clássica e vai dançar nas pontas, sim, é preciso desse arco de movimento completo do tornozelo para fazer esse alinhamento do peito do pé com a tíbia. Ele precisa estar alinhado numa linha retinha, tá bom? Voltando aqui, gente. Então, desculpa pelo vídeo enorme, mas eu acho que é um vídeo muito esclarecedor em relação a como manejar carga e como preparar os seus atletas, os seus bailarinos, né? E aí, por que é importante preparar esses bailarinos? Por que é importante a gente aumentar a capacidade desses bailarinos? Porque só a aula de balé clássico não faz isso. Isso está mais do que provado cientificamente que a aula de balé clássico ela não é o suficiente, a aula de dança não é suficiente para preparar um bailarino para a demanda que ele tem, tá? Então, hoje os bailarinos já são acompanhados por setores de preparadores físicos e fisioterapeutas
Os bailarinos hoje frequentam a academia, fazem musculação. Antigamente acreditava-se que a musculação era ruim para os bailarinos, porque eles podiam engrossar as coxas. Exatamente assim. E hoje eles entendem que eles podem se tornar bailarinos fortes sem perder as linhas estéticas da dança. Então, a fadiga é uma questão importante, porque ela precisa que o bailarino esteja ou muito bem preparado fisicamente, ou dentro de uma agenda e uma rotina que seja plausível. Porque a fadiga é um dos fatores que predispõem lesões agudas, como entorse de tornozelo, ruptura de LCA, né? Então, é bem importante que a gente compreenda a fadiga. Eu falo isso muito para os professores de dança, que eu tenho a oportunidade de trocar. Fui professora de dança há muito tempo. Eu falo, você está ensaiando, o bailarino está cansado, ele está visivelmente já perdendo a coordenação. É aquele ponto em que para de ficar bom e começa a ficar ruim. E aí o ensaiador acha que é ali que ele tem que ir, e eles não entendem isso, que ali é o momento onde o bom vai ficar ruim e o risco começa a ficar muito alto. E isso é um costume da dança, né? A dança tem essa métrica muito ruim de que o bailarino tem que sofrer, de que tudo tem que ser sofrido, de que você tem que dar o seu máximo até quase morrer. E isso vem historicamente dentro da dança, esse drama, né, de que tem que doer, se não está doendo, não está certo. E isso tudo é uma mudança de conceito muito grande que vem acontecendo e que está realmente modificando a rotina dos bailarinos. Tá? O overtraining, né, que está dentro dessa faixa capacidade e demanda, né? Então é importante que a gente entenda que para que a gente não entre num overtraining, esse bailarino precisa descansar. Então é comum você ver bailarinos fazendo 8, 10 dias de trabalho consecutivo, não tem folga, e aí se você entra dentro dessa rotina, né, como que eu trabalho com meus bailarinos, eu falo para eles, olha, vocês vão fazer uma barra mais curta, você não precisa se matar na aula de balé, é só um aquecimento. Então, a gente vai tentando controlar essa carga desse bailarino quando ele entra nesse processo de overtraining, que pode ser uma temporada, que pode ser para um bailarino iniciante um início de trabalho de pontas, onde ele vai mudar muito a demanda do corpo, né? Então, de entender como que está essa atividade e fazer com que ele descanse, com que ele tenha recovery, tempo de recovery, e faça uma crescida dessa, uma ascensão inclinada nessa demanda e não vertical. A baixa qualidade do gestual técnico, ela também é fonte de lesões, né? Então, a gente pega bailarino iniciante ou pré-profissional que tem uma falta de alinhamento, que foi isso que a Luísa comentou aqui. Por exemplo, essa bailarina, ela não tem um alinhamento ideal nas pontas, ela não está com o seu peso completamente apoiado em cima da ponta. Então, para ela dançar na ponta assim, ela vai fazer o dobro da força para se manter nesse alinhamento, né, sobre as pontas, do que uma bailarina que tem um bom alinhamento. Então, ela vai entrar numa demanda maior do que necessário, porque ela tem essa dificuldade. Pode ser que ela se adapte? Pode. Como a gente falou ali, né? Pode ser que ela consiga, dentro desse alinhamento, desenvolver alguma técnica, mas é um ponto em que a gente tem que observar, tá? Então, mau uso das possibilidades articulares, né? Então, assim, foi aquilo que eu expliquei. O bailarino trabalha em rotação externa, né? Os pés para fora, e às vezes nem todas as pessoas têm esse quadril com essa capacidade toda de virar os pés para fora. E como o balé entra numa questão estética, né? O professor vai pedir para essa perna ficar uma fechadinha na outra.
e o bailarino vai querer fazer isso, mesmo que a sua capacidade, a sua articulação não seja capaz de chegar nessa angulação. Ele vai tentar fazer, porque ele está sendo cobrado. Então, isso é na dança um fator muito forte para a predisposição de lesão, dor no joelho, dor no quadril, hálux valgo, um pé mal organizado, fascite plantar, né? Então, assim, são várias questões que estão associadas a um mau uso dos alinhamentos articulares. Aqui entra numa questão muito importante para quem trabalha com adolescente, que é o desafio do estirão do crescimento. Então, os bailarinos ou qualquer criança que pratica um esporte chega naquele momento em que ele vai ter o estirão, né? Ele vai entrar, vai maturar o corpo, e quem trabalha com adolescente sabe que isso acontece, às vezes, de uma forma mais abrupta em alguns e uma forma mais paulatina em outros, mais cedo em uns, mais tardiamente em outros, e isso gera nesse bailarino uma mudança muito brusca, às vezes, né? Então, ele vai ter um aumento de massa corporal, que para o bailarino é um problema, entre aspas. Então, aquela criança que tinha um corpo de criança vai ter um corpo de moça ou de rapaz, e as moças muitas vezes são cobradas por essa mudança, né? Um aumento súbito da altura, com que vai fazer com que toda a reorganização do corpo dele seja necessária, em termos de eixo, né? De organização do eixo do corpo para giros. A mudança na proporção entre membros e troncos, então os adolescentes passam por um momento em que os braços e as pernas ficam muito grandes em relação ao eixo, ao tronco, né? É um momento, mas isso acontece. Então, aquela menina que tinha facilidade de sustentar a perna lá em cima, de repente se vê mal conseguindo segurar a perna numa altura mais baixa, e isso, ela vai ter que manejar isso de uma forma orientada e entender que isso vai passar e que esse corpo vai se adaptar, mas que naquele momento existe uma mudança muito grande nesse corpo, o que pode gerar lesões provenientes, inclusive, do estresse e da pressão psicológica que elas se colocam para alcançar ou manter a técnica que vinham e o rendimento que vinham tendo. Todo mundo sabe hoje que a carga, né, que a sobrecarga que é colocada em cima dos bailarinos e atletas, ela não provém só do treino esportivo, né, ou do uso do corpo. Ela está relacionada com pressões psicológicas, com sono, com alimentação, é tudo isso, né? Está tudo junto, no mesmo ambiente, no mesmo balaio. Então, a dança tem essas características que eu já falei aqui, algumas, né? De dançar machucada, o bailarino empurra a lesão, ele empurra a dor, ele acha que ele é insubstituível, e muitas das vezes ele é de difícil substituição, não por ego, mas por organização da companhia, busca incansável pela perfeição, então ele está sempre querendo melhorar a estética, uma relação muito forte com a imagem, com o espelho, né? Então é uma busca incansável por uma estética bonita, e isso tá uma estética que vem do corpo, da articulação, da linha, né? Do quanto o pé arqueia, do quanto o joelho estica, do quanto a minha perna está do lado, e isso tudo é muito físico, né? A falta de comprometimento com o corpo, que é uma coisa que já vem mudando bastante, e conceitos equivocados sobre dor. Então, de o bailarino acreditar que quanto mais dói, melhor. Então, a gente entra aqui naquilo que eu falei em relação à multifatoriedade, né? Então, a gente entende que nem sempre uma bailarina que tem um pé fraco vai torcer o pé, nem sempre a bailarina que tem um pé que pisa mais para o dedo mindinho vai torcer o pé, nem sempre uma hipermóvel vai ter uma tendinopatia, nem sempre aquele bailarino que tem um déficit de dorsiflexão ou um plié curto, que a gente chama, né, que dobra pouco as pernas para amortecer os impactos, vai desenvolver uma patologia no joelho. Então, isso não é linear, mas são coisas que ajudam
você a criar hipóteses que vai não só, que não vai fazer diferença na recuperação da reabilitação daquele bailarino, mas vai fazer muita diferença no quanto você vai conseguir fazer com que essa lesão não retorne ou não aconteça novamente, tá? Eu quero dizer, se o bailarino teve uma lesão no joelho ou uma dor no joelho, porque ele tem uma dorsiflexão ruim, né? Ele amortece mal os saltos, você, para recuperar esse joelho, não tem nada a ver com a dorsiflexão. Você vai recuperar o joelho dele, né? Agora, o quanto que você vai incidir ou no ganho da dorsiflexão, ou no entendimento de quanto que ele vai poder, de quais outras estratégias ele vai ter que usar no corpo dele para poder melhorar essa absorção e não se lesionar novamente, aí você depende de saber, sim, sobre a técnica, ok? Construiu-se um programa de prevenção, existe, assim como tem o FIFA 11+, a gente tem já um estudo que é o 11+ Dance, eu nem consegui trazer esse estudo para vocês, mas é um estudo que tem uma tabela de exercícios que faz com que faça uma prevenção para um grupo, né, em grupo. Para você aplicar numa companhia, para você aplicar numa escola de dança. Existem testes que já foram descritos para avaliação física específica para bailarinos, que você faz como o Starscussion Test, tem o teste do avião, né, que você faz aquele airplane test, o bailarino tem que conseguir fazer o avião e dobrar e esticar o joelho sem cair, ele tem que conseguir fazer 16 hops, né, 16 saltos na ponta, 16 saltos num pé só, consecutivos, com qualidade. Existem alguns screenings que já se fizeram em relação à dança, mas são testes que não ainda certificam o padrão ouro, podemos dizer assim, de que vai realmente prevenir ou aumentar o risco de um bailarino. Isso não está ainda tão claro, né? Por exemplo, o Doppler test, que eles chamam, né, que é esse de saltar, mais o do avião, mais o de fazer 2 piruetas na ponta, já é considerado como um cluster de teste para liberar uma aluna para dançar na ponta. Mas é uma série de avaliações que você tem que fazer, né, e que vão fazer com que você consiga fazer um screening ali do que pode ser representar um risco para esse bailarino, né? Hoje eu posso dizer para vocês, na minha experiência, o que eu entendo como risco, assim, relacionado à dança. Deficiência tanto de arco de plantiflexão para bailarinas na ponta, redução do arco de dorsiflexão para quando esse bailarino chega de um salto, instabilidade, que é o step down test, eu faço muito nos meus bailarinos. Então esse controle excêntrico é extremamente importante no balé. O quanto que ele tem de rotação externa de quadril para fazer as posições en dehors, o quanto que ele compreende isso e o quanto que ele controla. A capacidade desse bailarino de estabilizar o membro inferior dele em rotação externa, porque muitas vezes ele coloca esse membro em rotação externa e ele perde a parte de cima, né? Então o bailarino dança de frente, então o pé de baixo está assim, e aí quando você olha o corpo dele está virado para o outro lado, ou ele está de frente, mas o pé já perdeu todo o alinhamento na base. Então observar muito como é o apoio desse bailarino. Capacidade de impulsão, capacidade de absorção, mobilidade da torácica é extremamente importante e ela é desconsiderada pelos bailarinos, por incrível que pareça. Eles trabalham muito em cima da lombar e desconhecem e às vezes não têm por ser uma técnica muito rígida, né? Os bailarinos são todos muito rígidos, eles às vezes não têm uma boa mobilidade torácica, o que gera uma sobrecarga na lombar.
Então, são esses alguns dos screenings que eu costumo fazer quando um bailarino vem para mim, tá? A rigidez do arco plantar, o quanto que ele consegue articular e usar corretamente o pé na chegada e na saída, ou se ele bate com o pé inteiro, né? Então, são uma série de observações que eu faço na avaliação para poder chegar no que poderia estar, aonde eu poderia estar ajudando esse bailarino, né? Não me preocupando se foi exatamente isso que gerou a lesão, eu vou tratar a disfunção que ele tem, vou recuperar a função que ele perdeu, vou tirar a dor e, em paralelo a isso, em continuação, eu vou trabalhar esses screenings que eu faço em relação a essas deficiências que ele tem. Existe aqui um Injury Prevention Program para bailarinos profissionais, que faz ali exercícios como o hidrante, como a ostra, uma passada lateral com mini bend, uma prancha lateral, ponta de pé com resistência, o Star Excursion Test, que é aquele só que ele faz como exercício, uma manutenção de flexibilidade na panturrilha e da banda iliotibial. No dia seguinte, ele propõe o nórdico, o excêntrico de posterior, perdigueiro, ponte bilateral, elevação da perna em decúbito ventral, que é a extensão de quadril, pulso de glúteo em 4 apoios, que é aquele movimento de levar a perna assim para trás, eversão em ponta do pé com resistência, ele vai botar a ponta do pé e vai fazer assim, né? Eu nem uso esse exercício, acho esse exercício bem ruim até. Eu trabalho sempre a eversão e a estabilização em cadeia cinética fechada. Então, eu procuro trabalhar muito meus bailarinos em pé, apoiados, em cadeia cinética fechada, reproduzindo o apoio, que é a forma como eles dançam, né? Prancha, alongamentos posteriores de coxa. No dia 3, agachamentos progressivos, agachamento na parede, agachamento em plano declinado, que é para aumento de carga no tendão patelar, que para os bailarinos é muito importante, porque quando eles aterrissam em um pé só, como o bailarino não pode usar as costas, né? Então, quando um jogador de vôlei chega no chão numa perna só, ele faz assim, né? Ele abaixa. Ele usa o quadril. O bailarino, ele usa muito pouco o quadril para aterrissar, porque muitas vezes ele tem que chegar com o corpo reto, né? Então, ele aumenta a demanda de joelho e pé. Então, esse tendão patelar dele tem que estar muito preparado para receber esse impacto, porque é muito maior do que nos outros esportes. Frequentemente, esse joelho vai avançar sobre o pé numa chegada de salto, né? Então, tem essa característica, porque a contribuição do quadril é muito pequena. Dead bug, resistência para flexão plantar e alongamento de quadrado lombar. Então, essa foi uma sugestão aqui, tá dentro do que eu faço um pouco, já com os bailarinos. Essa aqui é uma proposta que fizeram num estudo que diminuiu 82% da taxa de lesão. Ele faz um circuito, né, de passos de balé. Então, ele escolheu um chené, um grand jeté, uma pirueta, e aí ele trabalha fazendo os passos de dança. A gente já tem técnicas como o PBT, acabei de falar agora, Luísa botou. O PBT é uma técnica. Peraí, vou falar do PBT, depois eu te respondo. O PBT é uma técnica que foi desenvolvida por uma australiana, a Marie, e ela desenvolveu um trabalho sobre memória muscular. Então, ela decompõe, ela trouxe esses passos do balé para posições deitada, usando bolas, usando elásticos, para que o bailarino pudesse ganhar um pouco mais de força e controle. É uma técnica excelente. Eu tenho a formação em PBT e uso. Não é a minha única técnica, mas eu uso bastante. Desculpa, gente. Vou beber só uma água rapidinho.
Obrigada, Carol. Estou indo um pouco para a parte de treinamento dos bailarinos. Você sabe me informar, sendo formada em Pilates, sobre o uso da técnica do PBT. Percebemos que ela vem sendo muito discutida ultimamente. Você faz uso dela ou sabe se ela vem sendo implementada no Brasil? Sim, tem muita gente usando no Brasil. Inclusive a Michele, que é a responsável pela formação aqui no Brasil, conheço, minha amiga. É uma técnica muito legal. Eu uso algumas coisas, né? Mas não acho que é uma técnica soberana, na minha opinião particular. Assim, soberana que eu digo assim, ela trabalha muitas coisas, mas ela não tem uma outra visão, que é uma visão de desenvolvimento de força, com carga, com alta resistência, anilhas, enfim, caneleiras e resistência com uma carga maior do que um elástico. E às vezes acho que ela está muito voltada para a questão do entendimento, da construção do movimento, da organização corporal, do controle do corpo, mas em termos de ganho de força, ganho de resistência, eu acho que teria que dar uma complementada. Eu complemento, tá? Quais são as limitações para os programas de prevenção? Tempo, né? Bailarino compete, a fisioterapia, a prevenção competiria com horas de ensaio, horas de aula. Então é difícil de você colocar isso dentro da agenda, tanto de uma companhia quanto de uma escola. A adesão, hoje eu acho que eu vou te dizer que a adesão é melhor do que era. Hoje, antigamente, quando eu fazia prevenção há muitos anos atrás, eu tinha que correr atrás dos bailarinos. Falava, gente, vamos fazer aula. Hoje eles fazem fila para ir lá no consultório e quando são frequentes, não faltam. Então, me acompanham, assim, já acompanho bailarinos há 2 anos, sabe? Com trabalho recorrente. O financeiro é um problema muito sério. Primeiro porque as companhias não veem a necessidade desse investimento ainda, até porque, ao contrário dos esportes, o bailarino não vale dinheiro, né? Vamos dizer assim. Você tem uma rentabilidade muito grande no atleta, principalmente do futebol. Então, quanto maior rentabilidade tem o esporte, maior é o investimento. Então, o bailarino, a dança ainda não tem uma rentabilidade incrível que justifique você ter um departamento como há no Royal, que é a companhia de Londres, e que é uma companhia extremamente rentável, muito rentável, e aí tem um departamento de fisioterapia, de preparação física, tem girotrônica, tem pilates, tem tudo, super assistidos, né? Então, assim, esse é o limitador. A individualização dos programas, né, que isso dentro de um grupo é mais complicado, porque cada bailarino tem uma demanda específica, e aí o ideal disso é que você trabalhe com a educação, né? Então você vai ensinar o bailarino a se automanejar. Eu faço isso muito. Então, quando um bailarino chega para mim, eu falo, olha, você não pode se aquecer se alongando, porque você já é muito flexível. Você tem que se aquecer fazendo força, ativando suas musculaturas, aumentando a sua frequência cardíaca, aumentando as suas estabilizações. Quando vem um bailarino que é pouco móvel, esse gosta de fazer prancha antes da aula. E aí eu falo para ele, você vai fazer mobilidade, porque você precisa que o seu corpo relembre dessa sua mobilidade, otimize essa mobilidade para a sua aula ser mais segura e mais produtiva. Então, a educação é um caminho. O bailarino é uma população muito inteligente corporalmente falando, e eles se manejam muito bem. Eles fazem muito bem os exercícios. Se ensina um exercício, ele vai fazer perfeitamente. Então, é seguro fazer isso. A dificuldade de profissionais especializados, que, graças a Deus, isso é uma realidade que está bem mudando. Nós temos muitos profissionais trabalhando com dança. Crenças limitantes e resistência de outros profissionais que pensam ainda que balé é arte. Balé é arte, mas praticada por atletas. Então, de que hoje também já é uma mudança de paradigma muito grande na dança, e daí para mais, graças a Deus. Então, aqui fica um pouquinho do meu trabalho.
né, de acompanhar bailarinos, desde crianças de 11 anos até bailarinos profissionais. E eu posso dizer para vocês que é um trabalho de muito resultado, graças a Deus. Assim, eu vejo bailarinos não só mais conscientes, se respeitando mais, mudando crenças, mais educados em relação a seus corpos, mais saudáveis em todos os âmbitos, e com performances melhores, assim, no sentido de otimizar o seu corpo, né? Eu tenho uma frase que diz que a técnica é única, mas os corpos são muitos, né? Então a gente tem que colocar o corpo de várias pessoas diferentes executando um gesto igual ou o mais parecido possível. Então isso é um desafio muito grande, que é você entender qual é a abordagem que você vai ter para chegar nesse resultado. Né? O bailarino, ele não é como um atleta que precisa chutar mais longe só, ou nadar um segundo mais rápido, ou cortar uma bola mais forte. Né? O bailarino, ele tem que estar artisticamente desenvolvido, e quanto mais fisicamente ele tiver apto, mais artista ele será, porque ele vai estar mais livre para interpretar. Então, eu queria agradecer a vocês, eu terminei por aqui, meu compartilhamento, e a gente agora pode, se vocês tiverem algum comentário ou dúvida, peraí, fiquem à vontade. Muito bem, Carol. Agradeço aqui de antemão, né, o conteúdo, a palestra, um conteúdo muito interessante. A Luísa aqui levantou a mão, vou passar a palavra para ela, para que ela faça algum comentário ou pergunta, e na sequência depois eu também queria tirar uma dúvida com você. Luísa, fica à vontade. Oi, Carol. Tenho mais uma pergunta. Você sabe, assim, se faz efeito, ou se tem alguma evidência, ou se você utiliza alguma técnica de pliometria para salto, principalmente masculino, né? Que eu acho que tem uma exigência muito grande aí dentro do balé. Uso bastante. Eu tenho alguns limitadores, infelizmente, de espaço, às vezes, né? A gente tem esse sonho de um dia ter uma sala de balé. Se Deus quiser, vai acontecer. Porque ter uma sala de balé não é ter só um espaço grande, né? Eu, teoricamente, preciso de um bom chão. Mas uso, sim, pliometria bastante com os meus bailarinos, com os meninos e com as meninas também. Funciona bastante. E, inclusive, a pliometria no paralelo. Entende? Na posição paralela. Eu trabalho muito com eles no paralelo. Porque eles experimentam outras posições articulares, né? O bailarino fica muito preso naquela rotação externa. E aí, quando eu começo a agachar, eu começo a potencializar mais aquele complexo posterolateral. Eu trago mais possibilidades ali. E resolve, assim, tem uma eficácia muito grande. Então, assim, quando os meus bailarinos vêm para mim, eu não fico trabalhando só em rotação externa ou só dentro do balé. Eu vou mesclando tudo. Então, jogo uma pliometria e aí depois faço um salto de dança em rotação externa. Enfim, funciona super. Desde tudo, assim. Principalmente, eu posso dizer para você que dentro do entender essa questão do pé, de como o pé é importante no salto para o bailarino, do bailarino entender como ele tem que fazer essa absorção toda num complexo que eu chamo de tornozelo, e a amplitude do tornozelo, e a capacidade de excêntrico muito grande, porque, como eu falei, ele não tem a possibilidade, muitas vezes, da estratégia do quadril, como outros atletas, né? Então, ele vai chegar na vertical. Então, esse quadril em rotação externa, né? Imagina, ele não está nem na paralela, ele está em rotação externa, então ele desce aqui. E aí ele tem que ter muito essa passagem
do meia ponta, calcanhar, tornozelo, joelho, né? Então, esse é o ouro do negócio, né? Ele conseguia controlar excentricamente mais do que efetivamente a altura, né? Assim, eles saltam alto já por natureza, porque os bailarinos são saltadores desde sempre, né? Eles saltam. É muito difícil, assim, você pegar um bailarino que não tem altura. Eles têm altura. Eles têm muito mais dificuldade de absorver. Eles têm muito mais dificuldade, às vezes, de voltar para o salto, né? Do que ganhar altura em um salto só. Mas sim, muita pliometria, muito agachamento para esses bailarinos que não agacham. Eles chegam para mim, às vezes, e falam: o que você faz na academia? Ah, eu faço cadeira extensora, adutora e abdutora. Aí eu falo: não, mas vamos ficar em pé? Vamos agachar um pé na frente e outro atrás? Vamos, né, fazer uma abdução em pé, com cadeira estética fechada? Porque não é a realidade deles, né? Precisa do apoio. E aí eu vou fazendo essa consciência, né? Mas sim, muito agachamento, muita pliometria, que dá resultado. Obrigada, Carol. Eu juro que eu só tenho mais uma pergunta. Pode, tá? Você tem alguma evidência ou trabalha também com a utilização de bandagem, ou alguma kinesiotape, algum Coban? Então, sim e não, calma. Eu não tenho curso de kinésio, tá? Eu uso muito bandagem, a bandagem rígida da entorse de tornozelo, uso muito. Uma estratégia que eu uso para fazer eles voltarem para a aula mais cedo. Então, assim que eles começam a já... eu tenho experimentado muito o retorno precoce. Assim, eu tenho feito muito com... Vou falar para você que facilmente 90% de sucesso. Algumas vezes é ruim do bailarino voltar e se machucar de novo, assim, mas é muito pouco. É um percentual muito baixo. Porque eles voltam sozinhos, né? Então eu falo, ó, não pode saltar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E aí eles passam o meu limite, né? Como eu não tô lá para controlar. Mas eu faço muito retorno precoce, eu não tiro o bailarino de dentro de sala. Assim, muito quando não dá, sabe? Então, assim, quando eles fazem a entorse, que já começa a retornar, aí eu uso as bandagens para estabilidade articular de tornozelo, para retorno precoce, aí vou tirando a bandagem aos poucos. Eu uso... acho que é essa bandagem que eu mais uso. Eu faço muito bandagem de fíbula do May, do Mulligan. Eles têm muitas alterações na fíbula, muita coisa. Então, assim, muita dor no tornozelo, os bailarinos vêm de fíbula. Eu acho que são mais essas, assim, eu não uso muita bandagem. Às vezes, já usei bandagem que aí é, assim, um adjuvante, assim, a cereja da cereja, que às vezes, bailarino que tem dor numa hiperextensão de joelho, eu travo a hiperextensão com X de bandagem. Minha bailarina que está se sentindo, precisando melhorar as costas, aí eu puxo as costas lá e faço uma bandagem proprioceptiva, mas não é o mandante do meu trabalho, na maioria das vezes, é só um plus, assim, tá? Mas eu uso mais essas bandagens. Tá bom, muito obrigada, Carol. Pessoal, fiquem à vontade, né, para usar o chat ou, né, levantar a mão aqui para fazer perguntas. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Carol, de algo que você tinha até comentado durante a apresentação, e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, a respeito desse trabalho multiprofissional, né, no balé. Claro que em grandes companhias ele acontece de uma forma, você até comentou um pouquinho na sua apresentação, mas trazendo um pouco para a realidade, né, brasileira e também fora de grandes companhias, como é que você vê esse trabalho? Ele acontece? Ele é falho? Existe comunicação entre os profissionais? Porque esse é sempre um tema que a nossa liga tem muito interesse, né? Porque ela tem essa visão multiprofissional e ela tenta estimular essa prática nesse momento entre acadêmicos de vários cursos, mas que serão futuros profissionais e
terão a oportunidade de trabalhar juntos. Então, queria ouvir um pouquinho você, Carol, sobre isso, como é que você analisa a prática multiprofissional no balé no Brasil. Então, dentro da minha realidade, isso não muito acontece, né? Assim, o que eu posso te trazer é que o Teatro Municipal, que é a companhia referência que a gente tem aqui no Rio, né? Tem uma fisioterapeuta residente, contratada, tem um médico. E eles trabalham bem integrado. Eu também tenho uma boa integração com esse médico, que alguns bailarinos tratam comigo, né? Então eu tenho acesso, então a gente tem uma troca legal, então eu tenho acesso a ele, e é fundamental, né, essa troca, a gente se relaciona muito bem. Às vezes eu falo, libera fulano, ele não vou liberar. Então a gente vai trocando bastante. Outro dia mandei uma bailarina, falei, olha, Dani, não tá legal isso, vamos fazer uma imagem. Então é uma relação boa, bem legal. A nutrição não é uma realidade de um trabalho integrado, ele é uma realidade na vida dos bailarinos, mas ainda não é uma questão integrada. E o preparador físico, que é o educador físico, né? Que eu brinco que eu tenho um sonho de ter um educador físico que vai trabalhar comigo, porque para possibilitar isso, né? De fazer coisas que eu não faço. Eu até tenho um bailarino que falou, Carol, faz uma série na musculação. Eu falei, não faço. Não faço porque eu não sei. Né? O que eu dou são dicas, assim, ó, você vai lá, fala pro cara da musculação que você precisa agachar, fala pro cara da musculação que você precisa fazer stiff, né? Então, assim, pede para ele para escrever para você, porque não faço, não é a minha área, né? Então, a preparação corporal que eu faço está muito mais ligada à melhora da qualidade de movimento, eles entenderem, trabalho força, trabalho melhora da função, mas não é como um educador físico, claro. Então, assim, eu tenho esse sonho, né, de conseguir formar uma equipe um dia, isso, se Deus quiser, vai acontecer. Mas, assim, seria uma equipe particular, né? O meu trabalho é um trabalho, um serviço particular, que os bailarinos bancam por fora. Então, assim, desconheço uma companhia no Brasil que tenha mais de um profissional, fica geralmente no fisioterapeuta e no educador físico. Mentira. No fisioterapeuta e no médico. Ainda não tem isso muitas vezes acaba o fisioterapeuta fazendo, né, o que eu faço, de ajudar, né, um pouco esses bailarinos, mas não é aqui uma realidade. No Royal tem, né? O Royal é uma grande companhia, é o Real Madrid do balé. Então, eles lá têm preparador físico, professor de pilates, professor de girotronic, tem nutricionista, tem médico, tem tudo. Eles lá têm um suporte. Mas, assim, eles trabalham em níveis absurdos. Assim, quando eu escutei pela primeira vez uma bailarina falando do que eles trabalham lá, não teria como ser diferente, né? Eles, às vezes, ensaiam um balé completo de manhã e dançam outro balé à noite. E fazem isso 5 vezes seguidas, sabe? Então, assim, um trabalho muito pesado. Então, eu acredito que isso é uma necessidade real, né, deles. Então, às vezes, você pega uma companhia que não tem essa carga, entende, Daniel? E aí, meio que vai, sabe? Então, para você incidir com uma carga dessa, você tem que oferecer ou você não vai fazer, entendeu? Mas, assim, a gente reza para que isso aí seja, né, uma realidade cada vez maior. Mas são bailarinos mais conscientes, eles sabem que eles precisam de uma fisioterapeuta, eles sabem que eles precisam de uma nutricionista, né? A psicologia não é ainda uma realidade na dança, tá? E é um âmbito muito importante. E eu vejo que, posso te dizer, que isso é uma coisa que eu acho que deveria não ser para o bailarino, deveria ser para os professores, para os gestores, entende? Porque eu acho que essa cobrança está enraizada no bailarino, mas ela vem muito de cima para baixo, sabe? Então, hoje fala-se muito disso abertamente, mas ainda não é tão comum como a preocupação com a fisioterapia
ou com ainda um tabu, assim, sabe? Enfim, mas é um profissional que faria grande diferença. Com certeza. Eu ia até comentar sobre isso, né? Já que você tocou nesse ponto, e depois eu passo para a Aline aqui na sequência, que já levantou a mão, porque até naquele modelo que você trouxe na apresentação, daquela rede de determinantes de lesão, né, um dos fatores mais importantes para explicar a lesão de LCA em bailarinos é o fator ansiedade, né? E esse é um fator de difícil manejo por profissionais que não lidam diretamente com essa temática, não têm a habilitação para abordar esse assunto com a competência de um psicólogo, né? E aí, como você falou, não é um trabalho só com o atleta, né? Só com um bailarino ou com a bailarina, é também com o treinador, com a equipe, a forma como ele é cobrado, né? As capacidades que ele tem, não só do ponto de vista físico, mas também mental, psicológico, afetivo, para suportar as demandas que também não são só físicas, mas que envolvem todo o contexto dos treinos e competições e eventos, festivais, enfim. Acho que é um profissional que também teria, assim, uma contribuição, né, como você falou, Com certeza. ímpar, né, para lidar, né, com essas situações, né? Assim, eu brinco aqui, né? Eu falo muito com os bailarinos porque eles vêm para o consultório, né? Mas eu não tenho acesso à gestão de nenhuma companhia que eu trabalho. A gestão que eu digo assim, de ligar e falar, cara, baixa essa carga. Eu vou no bailarino, que é quem eu tenho acesso, né? Então eu falo, ó, hoje você não vai ensaiar, hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo, né? Mas assim, passa por um caminho do tipo, olha, vocês estão saindo de uma temporada de balé contemporâneo e vocês vão entrar em Don Quixote, que é um balé de salto. Então, essa aula de balé daqui, que você está fazendo aqui, enquanto você dança contemporâneo, a tua aula de balé tem que ser uma aula saltada. Para quando você chegar aqui, você já está saltado, já está preparado. Mas não, eles ficam esse tempo todo aqui fazendo aula, ou sem salto, ou, né? E aí, quando ele chega aqui, ele repentinamente vai resolver saltar. Então, isso seria um trabalho integrado incrível que a fisioterapia poderia fazer dentro de uma companhia, né? De orientar, falar, olha, agora a gente vai entrar numa temporada de Lago dos Cisnes, tem muitas costas, é muita demanda de costas, de cambrê. Então, vamos entrar numa aula que vai trabalhar essa força, vamos aumentar a demanda de pernas atrás, entende? Então, de você conseguir entrar. Isso é uma realidade que acontece em alguns lugares, mas na minha realidade ainda não. Quem sabe um dia, né, a gente chega lá. Perfeito, Carol, obrigado aí pela Deixa eu resposta. até comentar isso, porque eu saí do teu assunto. É porque eu sou. Não, imagina. Tem uma imagem de um bailarino da São Paulo Companhia de Dança que rompeu um LCA em aula, mas a aula estava sendo transmitida ao vivo, sabe? Então isso é um estresse, né? Isso é um aumento de pressão. É um momento que aquele bailarino vai querer fazer melhor, vai querer fazer mais, né? Porque está sendo transmitida, ou porque tem um diretor, ou porque tem, né? Assim, eu não acredito que, pelo que eu conheço dos bailarinos, que o palco seja esse momento, tá? Do estresse. Eu acho que o palco já é uma consolidação daquilo ali, da pressão, do estresse. Ele diz que ele ali no palco, ele está no lugar confortável dele. Porque a gente aprende na dança que a gente faz mais em sala para fazer menos no palco. Então, assim, quando ele ganha aquele papel, quando ele começa a ensaiar, quando ele vai naquele lugar pela primeira vez, ali é que dá o ruim, entende? É ali onde a psicologia realmente, né, poderia ele ter um momento para dizer não tá legal, não tô confiante, tá faltando isso, né? Que aí realmente... E muitas vezes eu faço esse papel, não faço esse papel. Mas chega para mim, né? Tá lá deitado, eu tô tratando, e aí ele tá falando, poxa, fulano falou assim comigo, brigou comigo, sabe? Então essas questões, elas acabam chegando para mim que não sou o profissional adequado, né? Posso escutar, né? Ou até falar, um dia comigo também foi assim. Passar a minha vivência como bailarina,
né? Mas, enfim, não profissionalmente falando. Perfeito, Carol, obrigado pela resposta. Vou passar aqui para a Aline, e se mais alguém desejar na sequência perguntar, fiquem à vontade para usar o chat ou levantar a mão. Boa noite a todos, vocês me escutam? Sim. Boa noite, Carol. Queria agradecer pela aula, né? A gente tem pouco contato com a relação da dança e fisioterapia na graduação, então é uma experiência bem interessante. Fui bailarina na minha infância, então fui introduzida na ponta um pouco cedo, vendo aquela imagem do arco plantar. Hoje eu tenho consciência de que eu não tinha preparação para subir na ponta, mas subi da mesma forma. E a minha dúvida é em relação a ponteiras. Então, há algum estudo ou vivência clínica mesmo de que tipos de diferentes de ponteira, ou a de silicone, ou a de tecido, né? Se elas influenciam em lesões, no quesito de redução de impacto, aumento do impacto, a estabilidade dentro da sapatilha? Então, seria vamos lá. isso. As sapatilhas de ponta hoje são outras, né? É uma tecnologia que não tinha na nossa época, na minha época, então era muito pouco. Então elas são muito mais tecnológicas, hoje tem muito estudo, hoje as sapatilhas são completamente adaptáveis aos pés, às individualidades dos pés das bailarinas, o que melhora a mecânica, né? E o que reduz a lesão. Se você melhora a mecânica, melhora a função, reduz a lesão. Essa relação das ponteiras, né? Ela é uma relação que não é estudada, ela não é um objeto direto relacionado a lesões do tipo entorse, tendinopatias, né? Ela é uma relação direta a lesões de bruising, de bolhas, né? De fricção, né? O que vai determinar se essa bailarina quer usar uma ponteira ou não é o professor ou a vivência dela. O importante é ela entender que a ponteira precisa estar adequada ao sapato, ou seja, simples, se eu vou comprar o sapato, eu tenho que experimentar com a ponteira que eu vou usar. Não posso trocar de ponteira, porque eu vou mudar a função do sapato. Existem hoje questões em relação a, você falou de estabilidade, né? O estudo de diferentes tipos de pé, né? Então tem gente que tem pé assim, né? O dedo, quando estica, fica assim, e aí fica um apoio muito grande no dedão. Então hoje já se calça esses outros dedos aqui, menores, para poder aumentar essa superfície de apoio. E o que está relacionado aí vai ser a preferência da bailarina, né? Eu gosto de ponteiras finas, eu gosto de ponteiras de pano ou sem ponteiras, que eu acho que a sapatilha fica mais ajustada e proprioceptivamente falando, né? Em termos de percepção de onde está o seu pé, isso é melhor. Então você vê que as bailarinas profissionais não usam ponteira, muitas não usam. As mais antigas não usam, as novas usam. Mas isso é uma questão de adaptação, tá? Não tem nenhum problema, tá? Entendi, Só obrigada. tem que estar bem adaptado. Mas assim, o sapato de ponta hoje é um mundo. E tem estudo, sabe? Tem curso para você fazer um fitting de sapato de ponta. E a escolha de um bom sapato de ponta, ela posso te dizer, brincando, que 60% do sucesso do trabalho inicial de um bailarino, quando você faz uma escolha de ponta boa ou ruim, né, para o iniciante. Então é muito importante. Porque o bailarino profissional, ele até lá, ele já sabe fazer, né? Isso muda muito no iniciante. Tranquilo, Aline? Só. De nada, foi um prazer. Espero que eu tenha tirado a dúvida. Pessoal, mais alguma dúvida? Vendo aqui no chat, por enquanto, nenhuma. Fiquem à vontade aqui para uma última pergunta aqui para a Carol. É um assunto diferente, né? Sim, bastante. Bastante. Eu vou aproveitar aqui que ninguém fez, então vou fazer uma última pergunta aqui. Então, Carol, falando um pouco do seu trabalho, do treinamento, né?
Você comentou, até foi uma das perguntas que acho que a Luísa fez, que também direcionou um pouco para esse assunto, a questão do trabalho com treinamentos neuromusculares, o treinamento pliométrico, né, como sendo uma forma de você desenvolver algumas habilidades nos bailarinos. E pelo que eu entendi, no caso do balé, essa preocupação ela nem se volta tanto para a questão da performance em termos de dimensão do salto, né? Um salto mais alto, um salto mais amplo, mas muito mais para um estímulo a trabalhar uma reatividade muscular mais eficiente, que pode até melhorar a performance, mas talvez não seja o foco, mas principalmente aumentar a agilidade nos momentos em que isso for importante, mas também aliado com a suavidade do movimento, priorizando a questão técnica. É mais ou menos essa mesma a ideia, não é pensar tanto na performance em termos de dimensão, mas sim numa melhor reatividade muscular, para as estabilizações que forem necessárias, para um refinamento do movimento, para desacelerações em momentos cruciais de um determinado exercício ou movimento, seria isso? Porque, assim, eu falo isso baseado na minha demanda. Assim, né? O bailarino, ele dificilmente chega para mim pedindo para saltar mais alto. Eles geralmente saltam bem, sabe? Eles têm mais dificuldade, assim. A minha bateria é ruim, né? Assim, aquela batidinha de perna. A minha bateria é ruim. Não é uma coisa que... São poucos. Ou a verticalidade do salto. Então, às vezes, eles saltam e perdem o eixo. Né? Não é. O trabalho que chega dentro da minha demanda, ela está muito mais ligada a essa capacidade de absorver bem, do bailarino entender esse rebound, né? Essa volta, o ciclo encurtamento, alongamento, porque existem, Daniel, muitas questões, isso é uma coisa muito legal, em relação à dança. A dança é uma técnica extremamente corporal, né? Corpo se movimentando, dentro de uma técnica muito apurada. Então, você tem que botar o pé naquele lugar, você tem que passar por aquele desenho. É um refinamento muito grande e que foi construída e ensinada por pessoas que não estudaram o corpo. Entende? Então, existem hoje muitas questões que são de ensino empírico da técnica, ensino da técnica, que são contraproducentes para uma potência. Entende? Então, eu vou te dar um exemplo. O bailarino cresceu e se desenvolveu aprendendo que tem que botar o calcanhar no chão quando chega de um salto. Qual é o atleta que vocês cobram isso? Nenhum. Não está olhando lá para ver se o calcanhar dele tocou no chão, encostou todas as vezes que ele veio no chão. Ele chega com esse espaço ali. E o bailarino é cobrado porque isso é considerado uma questão técnica e não funcional. Desconstruir isso é uma dificuldade, porque o bailarino está ouvindo do professor mestre dele lá que tem que colocar o calcanhar no chão. E eu vou falar para ele, não tem. Entende? Por quê? Porque quando ele chega e ele tem a preocupação de colocar o calcanhar no chão, ele imediatamente perde o tempo do rebound. Ele afunda muito esse calcanhar, ele faz uma força para baixo quando ele devia estar indo para cima. Ele transfere o peso dele, que estava no metatarso, que é por onde o bailarino salta, né, para o calcanhar. Então, ele tem que voltar. Né? Então, ele transfere o peso. E aí a gente vai desconstruindo essas questões, entende? Então, eu vejo hoje o meu trabalho muito grande nesse ponto, de desconstruir algumas crenças que vêm físicas atreladas à técnica. Por exemplo, quadris extremamente apertados, né? O bailarino trabalha encaixado, assim, né? Com o bumbum guardado, né? Que não tem bumbum. E aí eles querem trabalhar dessa forma e usar o quadril. Eu falo, não tem como você prender o seu glúteo e querer mover o quadril.
Só que eles foram ensinados por pessoas que não entendem a função, entende? Então, eu acho que hoje eu posso te dizer que o meu trabalho tá. Eu brinco lá no consultório que é a Igreja Universal do Reino de Deus, é um milagre, porque a gente fala uma coisa e o negócio muda de uma tal forma. Então, assim, o bailarino chega no meu consultório e fala assim, ó, tô com dor no joelho. Eu falo, tá, salta aí, faz. Ó, faz assim. Aí eu ligo e falo, e aí, passou. Entende? Porque não é muito desse detalhe. E eu acho que é por isso que eles são tão apaixonados pelo meu trabalho, porque é uma linguagem muito dentro da técnica, né, que faz uma diferença muito grande na biomecânica, na forma como eles se movem, entende? Então, a pliometria, eles vêm com pouca essa demanda do mais alto, do salto. Os bailarinos já saltam muito. E vou te falar que fazer eles saltarem não é difícil. É só dar potência. É só botar um músculozinho ali e começar a ensinar eles a virar o salto rápido, né? A não fazer essa coisa do calcanhar muito no chão. Então, fala para ele, ó, chegou, saiu, chegou, saiu, chegou, saiu. Que, cara, eles vão saltando, sabe? Então, às vezes você pega lá um bailarino com um tendão muito longo, né? Assim, um plié, que a gente chama muito profundo. E aí ele aprendeu que ele tem que usar aquele espaço todo entre um salto e outro. Aí eu só falo para ele, não, você não vai fazer esse plié todo, você vai fazer metade desse plié e vai voltar. Entende? Então, e aí ele começa a saltar, entendeu? Eles têm essa capacidade. Eles são muito saltadores natos, sabe? Não é uma dificuldade, assim, deles. Eu acho que está muito mais para isso que eu falei, da absorção, da excêntrica e do que para o subir. Perfeito, perfeito. Carol, só uma última dúvida. Você comentou bastante relação com a equipe multiprofissional, né? Em relação ao dia da apresentação, há alguma equipe que fica por trás do palco, no caso de alguma lesão de alguma bailarina ou bailarino? E no caso da fisioterapia, se houver algum tipo de lesão, que você esteja lá e você conseguiria fazer algum trabalho para que aquela pessoa conseguisse voltar logo em seguida para a apresentação? Ou não? Não existe nenhuma das duas possibilidades? No Teatro Municipal tem a Roberta, é a fisioterapeuta do teatro, ela fica na coxia e faz técnicas de SOS, não sei, porque não acompanho a rotina dela. Eu acompanhei essa realidade uma vez, né, que eu fiz um espetáculo com um grupo daqui do Rio de Janeiro, que foi um espetáculo Tragédias, e aí foi a minha primeira oportunidade de trabalhar. A dança ela tem uma questão muito séria de verba, né? E eles agora me contactaram até para fazer do Grupo Corpo, né? Mas aí acharam que era um serviço caro, enfim, optaram por não fazer. Fizeram em São Paulo, mas não fizeram no Rio, já era a última parada da temporada. Enfim. Então é nesse lugar, nessa experiência que eu tive, que eu posso te relatar, eu tive uma boa abordagem, assim, uma boa demanda de pré-palco, algumas pouquíssimas liberações miofasciais, assim, de coisas muito pontuais, ativações musculares, treinos treinos de controle muscular para chegada de salto, de bailarino que tinha joelho machucado, ganho de amplitude. O bailarino, ele é um ser muito fofo, que ele já chega para você pedindo, faz isso para mim, faz aquilo. Ele maneja muito o corpo dele, sabe? Então, ele é fácil de trabalhar nesse sentido, sabe? Então, tive essa experiência. Não tive nenhuma intercorrência durante o espetáculo, tive pós. Então, bailarino com cãibra, né? Saindo de cena com cãibra. E aí fiz ali uma liberação miofascial, uma massagem, né? Bailarino que tinha essa questão no joelho, saía com bandagem, que a outra fisioterapeuta fazia. Enfim, então a gente teve essa experiência, né? E, que é o que eu posso
dizer que realmente acontece, mas não é muito a minha realidade, infelizmente. Espero que esteja futuramente, cada vez mais. Que é bem legal. É bem legal estar lá. Não, imagino. Não sei se a gente vai ter mais alguma pergunta aqui no chat. Se mais alguém quiser levantar a mão aí para perguntar, senão acredito que a gente possa ir encerrando, né, Daniel? Sim, eu estou olhando aqui no chat, nós não tivemos nenhuma outra pergunta. Também, de repente, se tivermos alguma, podemos encaminhar posteriormente para a Carol, deixar combinado dessa forma. Eu queria agradecer, né, mais uma vez a sua participação aqui conosco, trazendo um tema que talvez para muitos não era tão próximo ainda, mas que eu tenho certeza que a partir, né, desse contato, talvez alguns tenham até mais interesse por adentrar mais nesse assunto, explorar mais, né, esse assunto. E quando a gente tem esse assunto, né, com uma profissional que, além de trabalhar com esse público, teve a vivência, né, toda a vivência, a formação, né, e a atuação, isso, né, com certeza faz toda a diferença, né, um profissional, ele precisa experimentar e vivenciar a modalidade, né, que ele trabalha, né, então acho que você reforça, né, esse princípio, né, que costuma fazer uma diferença na atuação. E como nós gravamos aqui, né, a nossa apresentação, a gente tem condições de replicar esse conteúdo para muitas e muitas outras pessoas, né, que futuramente assistirão, né, a palestra, a discussão que foi feita. Então, eu acredito que tudo foi muito produtivo, né. Agradeço mais uma vez, em nome da nossa liga, a sua participação, e gostaria também, né, de já futuramente contar, né, com a sua presença aí em outros momentos, em outras situações que venhamos a ter mais adiante. Então, com certeza, pode contactar, que é um prazer, assim, eu gosto muito de falar, porque eu sei que é um campo em crescimento, né, e eu sei que provavelmente todo mundo que está aqui vai ter um bailarino no seu consultório um dia, porque é um público que precisa, né, que é real, e não só no âmbito profissional. O bailarino amador também e os em formação. Eu acho que a dança, ela está muito dentro do esporte, como eu disse. A minha visão, a minha formação inicial como fisioterapeuta veio do Pilates, do RPG, e eu posso dizer para vocês que quando eu entrei no mundo da trauma e do esporte, assim, a minha vida na relação com os bailarinos mudou muito. Então, se vocês querem trabalhar com bailarinos, estudem o movimento. Então, o Pilates uma grande ferramenta, porque está muito próximo do que os bailarinos fazem. Estudem as métricas esportivas, né? Sobrecarga, não tirar o bailarino de dentro de sala, retorno ao esporte. Toda essa parte vai ajudar muito. E as terapias manuais, que, né, conceitos me fugiu a palavra agora, de treinamento, né, que você vai precisar trabalhar com exercício, né, você vai precisar saber liberar musculatura, fáscia, que está dentro do que eles mais precisam. Eletroterapia é um recurso que eu uso muito com esses bailarinos. Técnicas de recovery. Então, eu acho que entrar e estudar por esse caminho é muito importante. E se alguém aqui nessa sala, eventualmente, que tiver com um bailarino e tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, ou quiser trocar alguma ideia em relação a essa parte técnica, meu Instagram tá lá, carollima.fisio, e eu adoro, né, trocar e ajudar nesse cuidado com os bailarinos, tá? Obrigada, desculpa a voz, espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez, Carol, pela palestra, pelo aceite. Acho que foi um tema muito pertinente, uma palestra excelente para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado e contamos com uma parceria futura aí, então. Nada, obrigada a vocês e só chamar. Pode deixar. Obrigada a todos que ficaram aqui. Obrigado.
Nós que agradecemos, viu? Obrigado e uma boa noite, boa semana para você. Vocês também. Obrigada.